Depois de vários anos de reforma, eu percebi alguns pontos-chave na hora de planejar uma reforma por conta própria. Então, no vídeo de hoje, vamos ver exatamente isso. O que fazer para planejar a sua própria reforma? O primeiríssimo ponto, e para mim o mais importante, sem dúvida, é definir o orçamento que queremos gastar. Não é a mesma coisa ter um orçamento ilimitado do que ter um orçamento limitado, em que só temos uma quantia específica de dinheiro para gastar. Isso vai definir praticamente todos os materiais que vamos usar, se precisamos contratar alguém para fazer algo específico para nós ou até mesmo o tempo que vamos precisar. Então, para mim, o principal, apesar de muitas pessoas acharem que é saber o que você quer fazer, para mim o primeiríssimo passo é saber o orçamento. O fato de saber quanto dinheiro podemos gastar também vai nos ajudar na hora de decidir quais materiais usar. Já que se, por exemplo, queremos colocar mármore, como aconteceu conosco na cozinha, e não temos esse dinheiro, então precisamos buscar uma alternativa. Nesse caso, aglomerado imitação de mármore. Então, para mim, o orçamento é fundamental. A segunda coisa mais importante é o tempo que temos disponível. Normalmente, sempre costuma demorar muito mais do que pensamos. Mas é bom estabelecer um prazo ou uma meta para levar um tempo específico. Já que, se formos fazendo só quando temos tempo livre ou de vez em quando, pode levar anos e virar uma bagunça. Falo isso também por experiência própria. Não é bom se obcecar em terminar em um determinado período de tempo, mas também não dá para ir deixando para depois, senão você nunca termina. A questão do tempo sempre foi, no nosso caso, o calcanhar de Aquiles. Bem, junto com o orçamento, claro, olha só, até rimou, já que sempre queríamos dedicar mais tempo do que realmente tínhamos disponível. Obviamente, no seu dia a dia, você tem que trabalhar, tem que dedicar tempo às suas coisas, ir às compras, lavar roupa, fazer um pouco de vida social, mesmo que seja só um pouquinho. Mas você tem que fazer suas coisas e não tem todo o tempo do mundo para dedicar à reforma. Então, isso é muito importante, que você tenha isso em mente e que sejam prazos realistas, que você acredite que pode realmente cumprir. Uma vez que você tem o orçamento aproximado e o tempo que quer dedicar, mais ou menos. Aí já poderíamos passar para fazer uma lista de prioridades, que é o que preferimos para essa estadia. Por exemplo, no caso da cozinha, eu queria que os móveis fossem brancos, que tivesse mármore em cima. Eu queria uma península e, além disso, um lugar onde pudéssemos tomar café da manhã ou comer, eventualmente, se precisássemos. E essa lista de prioridades foi determinando toda a distribuição da cozinha, que seria o próximo passo. Nós fazemos uma lista de tudo o que precisamos ou tudo o que queremos, ajustando esses materiais ao orçamento que já definimos previamente e, posteriormente, passamos para a distribuição do nosso ambiente, que precisa ser uma distribuição realista. E como conselho, posso dizer para vocês, depois de já termos feito várias coisas em casa, é que sempre faz falta mais armários. Não sei como, mas sempre que você puder colocar um armário e não souber o que colocar ali, coloque um armário. Ali sobra um espacinho, armário na parede. Fica um espaço, armário. Armários por todos os lados. Porque eu não sei como conseguimos guardar tanta coisa. Eu quero uma casa minimalista, mas conseguir isso é muito difícil. Sempre temos que guardar coisas e sempre tem coisas espalhadas por todo lado, então quanto mais armários tivermos, melhor na hora de organizar a casa. Também é muito importante pensar no uso que vamos dar ao ambiente, já que nós cometemos muitos erros. De pensar que talvez aquele ambiente seria usado para outra coisa, por exemplo, como quarto de hóspedes. E depois acabamos tendo um convidado só uma vez por ano, no máximo, porque acho que nem isso, talvez. Uma vez em 4 anos temos um convidado, então gastar um quarto inteiro para receber um convidado de vez em quando não vale a pena. Damos um uso que seja conveniente para nós. Então, antes de começar com a distribuição, é muito importante avaliar isso. Qual é o uso que vamos dar para esse cômodo? Para que realmente vamos utilizá-lo? O quinto passo, portanto, quando já temos o orçamento, o tempo, a lista de prioridades e a distribuição, seria criar uma planta 3D. Depois de criar nossa planta, o que precisamos fazer é uma lista de todo o processo detalhado que vamos precisar para realizá-lo. Ou seja, na reforma da cozinha, retirar todos os móveis, colocar o drywall e a lã de rocha por trás, fechar e cobrir o drywall, pintar as paredes, colocar as molduras, lixar os móveis, pintar os móveis, colocar o móvel, o local, todo o processo definido passo a passo, porque isso vai nos ajudar a perceber quais são realmente os materiais que precisamos. E é que muitas vezes não pensamos, né? Dizemos, bom, vamos lixar, mas acabamos esquecendo de incluir a lixadeira ou a pistola de pintura elétrica, definindo passo a passo o que precisamos fazer. Vamos saber exatamente quais materiais vamos precisar e provavelmente ainda teremos que adicionar outros tipos de materiais.
mas pelo menos uma ideia geral você já tem. Quando me refiro a definir exatamente o processo, não estou falando de forma geral, mas sim passo a passo todo o processo que precisamos. E além disso, incluir a lista de materiais, né? Se a gente não souber qual é o processo que precisa seguir para colocar uma cerâmica, então a gente pode procurar na internet. E aí já sabemos que precisamos do argamassa, das cerâmicas, do rejunte dos niveladores para não ficar torto, do martelo, etc. E isso vai permitir que, além de conhecer o processo, a gente saiba também quais materiais vamos precisar para ele. Quando já temos isso definido, passamos para o ponto 7, que seria elaborar uma lista de quanto tempo aproximadamente cada coisa vai levar. Ou seja, se vamos retirar os móveis e colocar pisos, quanto tempo achamos que isso vai levar? Por exemplo, 5 dias, 2 semanas. O tempo que achamos que vamos precisar provavelmente vai ser maior do que prevemos, porque isso sempre acontece, mas pelo menos já temos uma ideia e vamos nos guiando por isso. E se precisarmos modificar, depois a gente modifica. Mas estabelecer um prazo é muito importante também para não ficarmos frustradas e pensarmos, nossa, ainda falta muito tempo e isso nunca vai acabar. Não, isso tem uma previsão para terminar em tal dia e vamos nos esforçar para conseguir. Eu insisto tanto nessa questão do tempo porque, apesar de acharmos que podemos viver muito tempo sem banheiro ou sem cozinha, a realidade é que é bem difícil se adaptar. E quando você está no processo, acaba sendo bem mais difícil do que você imaginava. Ou pelo menos com a gente aconteceu de pensar, bom, como não tem pressa, vamos fazendo a cozinha aos poucos e quando terminarmos, aí sim vamos usar. Quando estávamos fazendo, era um saco ficar com o fogãozinho para cima e para baixo, faltava tudo, não tínhamos espaço, tudo estava espalhado. Um show? Então, se tivermos o tempo definido, sempre vamos terminar antes do que fazendo aos poucos, devagarinho. E o último ponto, que não é menos importante, na verdade, eu acho que é o mais importante de todos, mesmo sendo o último, é se adaptar às circunstâncias. Ou seja, nós temos um planejamento feito, neste caso, aquele que definimos. Com certeza vão surgir imprevistos e teremos que ir fazendo modificações com base nos imprevistos que forem aparecendo. De repente, estoura um cano, o fornecedor fica sem o material que você estava usando, você tem que trocar o revestimento por outro modelo. Sempre vão acontecer coisas, mas o fato de já ter um planejamento feito desde o início vai facilitar fazer essas pequenas mudanças e ir nos adaptando às circunstâncias à medida que forem acontecendo. Esses são os passos que funcionaram muito bem para mim e que sempre tentei seguir, apesar de nem sempre ter conseguido. E eu me arrependo, mas acho que daqui para frente, quando eu começar uma reforma, vou assistir a este vídeo de novo, sem brincadeira. É verdade que muitas vezes, por pressa, você acaba pulando etapas e vai fazendo as coisas meio no improviso. E aí, às vezes, vira um caos, vamos dizer assim. Temos que tentar, então, ter um planejamento e ir executando como um profissional faria, e se formos nós mesmos que vamos fazer, executar do mesmo jeito. Tendo um planejamento em mente, um plano 3D, e fazendo o processo da forma mais fácil possível. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês, que com o tempo eu fui descobrindo. E se vocês tiverem algumas ideias ou sugestões, podem deixar nos comentários que são sempre bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e a gente se vê muito em breve nos próximos vídeos. Até logo! Não se esqueça de se inscrever e nos seguir nas nossas redes sociais para não perder o dia a dia de todas as nossas transformações.